Daniel vai ver o que ninguém ainda tinha visto. Quando você quer ver e viver o que ninguém ainda viu ou viver, você não pode se conectar só às pessoas. Você precisa estar conectado diretamente a Deus. Só Deus pode te fazer viver o que ninguém ainda viveu. Só Deus pode te fazer olhar para o lugar que todo mundo está olhando e não ver o que todo mundo está vendo, mas conseguir ver algo além daquilo que está diante dos seus olhos. Olhe para alguém agora, pregue para essa pessoa e diga: o que você quer, só Deus faz. Prega para umas 3 aí, eu não ouvi você pregar, vai, pregue para ela. Pregue para ela e diga: o que você quer, só Deus faz. O que você quer saber, só Deus mostra. Aonde você quer chegar, só Deus leva. As coisas que você sonha e idealiza, só Deus tem o poder de te colocar. Mas eu não vim falar isso como se fosse uma coisa distante. Eu vim falar isso a fim de motivar a tua fé e dizer que Daniel morreu, mas o Deus de Daniel não muda, não falha. Ele ainda é o mesmo. Deus agora começa a entregar para Daniel sonhos acerca do futuro, não só do reino, mas do mundo. E quando as visões começam a se aprofundar, Daniel aumenta a cada dia seu nível de consagração. Preste atenção nisso aqui. Deus conhece o plano da sua vida até o último dia do seu fôlego de vida. O plano que você chama de futuro para Deus está diante dele como presente diante dos seus olhos. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Agora eu te pergunto, Deus mostra tudo para você? Deus já mostrando por partes, por etapas. Por 2 motivos. E o primeiro deles, não é porque Ele não quer que você já conheça o fim. Porque e se eu te disser que Deus tem interesse de que você conheça o fim antes de chegar ao fim? Por quê? Porque toda pessoa que tem uma visão privilegiada de futuro se comporta diferente no presente. Por exemplo, se você soubesse hoje que vai morrer amanhã, talvez nem nesse culto aqui você estaria. Talvez você estaria fazendo uma outra coisa. Não são todos que escolheriam estar mais perto de Deus depois que vão estar eternamente com Deus. Então, para alguns, Deus não dá todo o plano de vida do futuro, porque Ele sabe que isso vai alterar negativamente o seu comportamento no presente. Mas há outros que Deus dá uma visão privilegiada do futuro, justamente porque sabe que positivamente essas pessoas vão alterar o seu comportamento. Não só para elas, mas vão favorecer os próximos. Não é assim que se comportam os grandes visionários do mundo? As pessoas que conseguem vislumbrar um melhor futuro para as gerações que virão, mesmo quando elas não estarão presentes nesse futuro glorioso. Gente, galeria dos heróis na fé, na carta escrita aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Por quê que o mundo não era digno? Porque eles não vislumbravam viver o cumprimento da promessa que receberam aqui, mas vislumbravam trabalhar pela promessa para que nós vivêssemos o cumprimento dela. Visionários. Visionários. Então entenda, nesse contexto, quem é Daniel? Daniel é alguém que está preparado para ter uma visão privilegiada do futuro. Por quê? Porque a alteração que isso vai colocar no seu presente, ela não é negativa, ela é positiva. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Não é você na sua consciência que dá a você mesmo autoridade para dizer assim: eu estou pronto para ter uma visão do futuro. Não! É Deus dizendo para mim e para você: à medida que você se santifica, isso determina o quanto do leque eu posso abrir para você. O texto diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, constantemente e intensamente, de janelas abertas para a banda de Jerusalém. Há um nível de consagração absurda na vida de Daniel. E agora você vai entender por quê que ele se consagrava. Não era para querer mostrar que é mais santo do que todo mundo, não. Mas é porque uma vez que ele queria ter a visão do que Deus estava vendo, ele precisava estar preparado espiritualmente para suportar aquilo que Deus queria entregar para ele. Do capítulo 8 para frente, as visões começam a ser maiores. Olha para alguém do teu lado e diga: maiores. Diga: maiores. Deus está dizendo: quando você se consagrar, eu não vou abrir parte do leque para você, eu vou abrir o leque todo para você. Isso vai te transicionar para um novo nível. Camila, mas eu não tenho preocupação com isso, não. Não tenho preocupação com visão de futuro, não estou preocupado
com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Vem com essa. Ué, Camila, mas o amanhã não pertence a Deus? Pertence. Você pertence a quem? Você não pertence àquele que é o dono do amanhã? Olha o que ele vai dizer a Jeremias para Israel. Ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer. Clama a mim é a conjugação do tempo presente. Clama é quando? Agora. Clama a mim, agora veja a conjugação do futuro. E responder-te-ei coisas grandes e sabe por que tem gente que não quer ter uma visão do futuro? Porque acha que o futuro de Deus é igual à economia, acha que o futuro de Deus é igual a Ibovespa, acha que o futuro de Deus é igual à Bolsa de Valores de Nova York, que transita, que pode ser e pode não ser. Tem uma conversa com um economista consciente e ele não vai te dar certeza absoluta de nada, ele vai te dar variações. Por quê? Porque de acordo com a ciência, ele não pode te dar certeza absoluta daquilo que não aconteceu. Pode acontecer, por exemplo, uma pandemia do nada, e aí não tem como você saber o que vai acontecer. Agora Deus está dizendo, se você soubesse que a minha palavra, quando ela é liberada sobre a sua vida, não depende de pandemia, não depende de quanto o dólar está, não depende da sua circunstância. Ele está dizendo para Israel, por intermédio de Jeremias, o futuro que eu tenho para vocês é seguro, o futuro que eu tenho para vocês é firme, o futuro que eu tenho para vocês não tem variação. Aí olha como ele vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei. Quem lembra? E anunciar-te-ei grandes que tu, isso é futuro. Você sabe o que você comeu hoje, sim ou não? Sim ou não? Você sabe que roupa você está usando agora, sim ou não? Sim ou não? Você sabe o caminho que você fez para chegar até aqui? Você lembra isso, sim ou não? Agora, sobre tudo que vai acontecer amanhã, você já tem posse e domínio completo do que vai acontecer amanhã? Não tem, só que Deus está dizendo para mim e para você, deveria, mas não me clama. Deveria, mas não se consagra. Deus está dizendo, o amanhã, você diz, o amanhã pertence a Deus, e Deus está dizendo, você pertence a mim. Não há, escute isso, não há em Deus nenhuma manifestação bíblica que revele que Ele deseja ocultar de nós as coisas que Ele quer fazer. Pelo contrário, olha o que Ele diz, que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Olha aqui para mim, Deus não quer você cega. Deus não quer que você dependa de jornal da noite. Deus não quer você manietado em gráficos. Deus não quer você preso a notícias que são chamadas de atuais. Posso te falar, para quem anda com Deus, o jornal de amanhã já está velho. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque eu sou o dono do futuro, e o teu futuro está na minha mão. Quantas mães aqui poderiam testemunhar que os seus filhos foram gerados debaixo de promessa? Crianças que hoje cantam e a família se espanta e diz, meu Deus, ninguém canta na família, mas fulano canta. Aí a mãe aparece e diz, mas quando estava no meu ventre Deus já tinha liberado uma promessa. O que é promessa, gente? Visão privilegiada de futuro. Deus está dizendo, ei, eu tenho muito mais a te mostrar. Separa que eu te mostro, consagra que eu te revelo, se aparta do mal, porque eu quero que você comece a ter uma visão privilegiada do que vai acontecer. Para quê, Camila? Para eu dizer que eu sou profeta? Não, para você melhorar a qualidade de vida das pessoas no tempo presente e preparar elas para o que elas vão receber. Gente, pelo amor de Deus, amplie a visão. É só você ver o que a gente está vivendo na nação brasileira hoje. Em 2016, olha quanto tempo tem isso. Eu me lembro de pastora Zenete me chamando e dizendo assim, Camila, eu vou começar um movimento no Brasil chamado Ação Brasil. E ela dizia assim, eu vou orar em vários pontos dentro da nossa nação, porque sobre a palavra que Deus liberou lá na igreja dela, quando disse que Deus começaria a abalar o principado da corrupção no nosso país, ela iria começar um movimento de oração e de intercessão. Quando não existia absolutamente nenhum perfil de candidatura. Presta atenção, ai Camila, vai falar de política? Não, eu estou falando de visão.
havia nem período eleitoral, não estávamos em época de campanha. Essa mulher já estava rodando o Brasil com intercessores em oração, dizendo: Deus, traga a nossa pátria saúde, traga a nossa pátria paz, traga a nossa pátria prosperidade, traga a nossa pátria os valores da família. Eu não estou falando sobre seguir um homem, eu estou falando sobre servir a um Deus que te revela tudo. Hoje, quando eu vejo a igreja, e não só a igreja, cidadãos, independente de crença, raça ou religião, compreendendo que nós estamos vivendo, goste você ou não, um movimento nunca antes acontecido na nossa nação. Qual, Camila? Primeiro, um líder público que exalta o nome de Deus, em mais de 500 anos de Brasil isso nunca aconteceu. Segundo, é a primeira vez que brasileiro começou a querer falar de política, seja crente ou não. Antigamente ninguém falava. A gente votava no que mais aparecia. Há uma visão sendo ampliada. Aí eu digo para você, entrando a gente em uma década de ouro. O que é década de ouro, Camila? É uma palavra que Deus tem despertado em meu coração para os próximos 10 anos do Brasil. Entrando a gente em uma década de ouro, você acha que é você, que sou eu, que vai gozar de absolutamente tudo que Deus ainda tem por fazer? Não, só que Deus não está fazendo tudo só por nós, mas está fazendo por uma geração que ainda não nasceu, por outra que ainda está dando os primeiros passos. Um Deus que não se preocupa com o futuro, jamais seria um Deus generoso, jamais seria um Deus bondoso. Quando Deus apareceu a Abraão, chamou Abraão de seu amigo. Então, se Abraão é meu amigo, eu vou abençoar só Abraão? Não, por ele ser meu amigo, ele disse: Abraão, peregrina por essa terra, porque aonde você colocar a planta do teu pé, eu estou pavimentando para a tua herança, eu estou pavimentando para a tua geração, eu estou pavimentando para o teu povo. E vai aclamar. Você precisa ter visão de futuro. Pergunte para a mãe, cujo filho estava no tráfico até outro dia, o que foi que arrancou ele de lá, se foi a visão dele ou se foi a visão dela. É ela que muitas vezes está com o joelhinho na madrugada dizendo: Deus, ele lá, ó, não quer te servir, nem crente quer ser, mas eu estou aqui porque tu liberou uma palavra sobre a minha casa, eu estou aqui porque tu liberou uma palavra sobre a minha família. Daqui a pouco o menino está servindo a Deus. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, você vai ver a cananeia correndo atrás de Jesus porque tinha uma filha miseravelmente endemoniada dentro de casa. A possessão demoníaca não dava àquela menina perspectiva de futuro. Possessão demoníaca não te dá perspectiva de futuro. Por isso o príncipe desses séculos, diz a palavra, lhes cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Possessa por demônios, ela não sabia clamar. Possessa por demônios, ela não tinha uma perspectiva de futuro. Mas a mãe dela ouviu falar de Jesus e saiu daquela situação. E ela dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Filho de Davi. E o texto diz que ela clamava. Agora veja, ela foi ali buscar pela filha dela, sim ou não? Bora, gente, ela foi ali buscar pela filha dela, sim ou não? Sim ou não? Mas ela não dizia: tem misericórdia da minha filha. Ela dizia o quê? De mim. Quem está endemoniado, ela ou a filha? E ela foi buscar por quem? Mas ela dizia: tem misericórdia de? Você não pode esperar que os outros façam no presente aquilo que só você já viu no futuro. Você não pode esperar que os outros tenham uma postura, um comportamento diante do que precisa ser feito agora, quando só você teve um vislumbre do que Deus irá fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então você não tem que buscar em nome dos outros. Você tem que buscar o nome de Deus diante de você mesmo, da sua busca. E era isso que Daniel fazia. À medida que ele consagrava e se separava coisas ainda mais profundas, Deus revelava para ele. Deus está dizendo: quanto mais você se consagrar em um elevado nível, eu vou te colocar. Daniel agora transicionou. E agora ele já não é um garoto e nem um senhor de cabelo grisalho. Ele é
um homem de cabelinho branquinho, velhinho. Daniel agora está velho. E Daniel vai começar a receber visões profundas de Deus, das quais o seu corpo, por mais consagrado que esteja, não vai dar conta. Aí vai chegar um dia como outros, tá? Esse dia que a gente leu aqui é apenas um dia, como outros que já aconteceram no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 7. O que vai acontecer? Ó, eu, Daniel, tive aquela visão. Aí você leu comigo. No verso 8 o texto diz que a visão era o quê? Deixa eu ver se alguém lembra. A visão era o quê? Grande. Só eu, Daniel, tive esta grande visão. Olhe para mim. Não espere que todos tenham o mesmo nível de projeção de futuro que você. Vez ou outra Deus vai te colocar em lugares onde o seu sonho não cabe no contexto. Não foi isso que Deus fez com José? Vamos falar a verdade? Os irmãos dizem, eis lá vem o sonhador mó. Mas era ele que era o sonhador mó? Era Deus que dava o sonho para ele, ele não desejava nada daquilo. Só que os sonhos dele não cabiam na casa de Jacó, porque ali se levantaram os seus irmãos. Só que você não pode abrir mão do que Deus te deu só porque não combina com o contexto que você está. E foi por isso que no início ainda dessa pregação, Deus mandou você virar para quem está do seu lado e dizer para essa pessoa, aguente a visão. Por quê? Porque é melhor você suportar a dor da caminhada de quem vai ser realizado do que a dor da frustração de quem preferiu abafar o sonho, de quem preferiu abafar a visão. Deus me trouxe aqui para dizer a algumas pessoas que estão com medo acerca daquilo que Deus já as chamou para fazer e realizar no futuro. Deus está dizendo, é melhor conviver com a dor do processo da caminhada do que com a frustração de nunca ter realizado aquilo que você foi chamado para fazer. Então aguenta! Aguenta! Você vai gritar agora, você não vai falar não. Ai Camila, mas é que eu não gosto de gritar. Eu também não. Mas faço para que você ouça e eu também. Você vai gritar quando eu disser 3 para quem está do teu lado e vai dizer aguenta. Calma que eu não contei até 3 ainda e eu falei que é para gritar. Ai Camila, mas é que eu não gosto de gritar. Então chama um pregador menos pentecostal outro dia, porque hoje nós vamos gritar. No 3 você vai olhar para quem está do teu lado e vai gritar com essa pessoa. Você vai dizer para ela, aguenta. E por que aguenta? Olha aqui para mim. Porque Deus não vai te dar uma visão que você não tenha poder para suportar. Deus não vai te dar uma visão que você não tenha condições de administrar. Ouça isso. Quando Daniel começou a ver o que Deus estava mostrando, e aqui já entra uma porção das 70 semanas, e óbvio que eu não vou falar sobre isso, porque isso está sendo estudado e trabalhado até hoje. Mas vou falar sobre visão. O texto diz que por causa da grandeza da visão, ele foi no chão. Agora, como é que ele foi no chão se ele estava em espírito? A visão que ele estava tendo não era no físico, era no espiritual. Ele foi para o chão. Assim como João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos. Quem ainda está comigo, diga amém. Quando João foi arrebatado na ilha de Patmos, ele diz assim, e fui eu, João, arrebatado em espírito. Então João, quando teve a grande visão do Apocalipse, ele estava como, gente? Como? O corpo estava na prisão e o espírito foi elevado a lugares inefáveis. Só que quando ele vê Cristo glorificado, em Apocalipse capítulo de número 1, o texto diz que ele cai no chão, sem força. Mas diga para mim, ele estava em carne ou em espírito? Abre essa mente, vamos lá, ele estava em carne ou em espírito? Só que quando o texto diz que saiu dele a força e ele caiu, o que o texto está dizendo? A mesma coisa que disse acerca de Daniel. O que isso significa? Que ele desmaiou. Aí eu te pergunto, como é que desmaia se está em espírito? É porque a revelação daquilo que Deus está entregando é tão profunda que até o espírito dele está abalado, mesmo estando fora da sua carne. E por que isso vai acontecer? Porque diferente de possessão demoníaca, quando Deus te dá uma visão, ele não rouba a tua consciência. Você vai ver coisa grande, muita gente vai chamar você de maluco, mas Deus vai dizer, você está lúcido, porque para te dar esse sonho eu mantive a tua consciência. Então, em razão, quem ainda está me ouvindo, diga amém. Redobra a atenção. Em razão
de você estar tendo uma grande visão, ainda que ela seja espiritual, Deus mantém a tua consciência. E o que nós guardamos na consciência? Guardamos na consciência juízo, guardamos na consciência entendimento, guardamos na consciência tudo aquilo que coordena a nossa vida. Então quando você está vendo uma coisa muito grandiosa, mesmo em espírito, mesmo na fé, mesmo em Deus, você fica muito abalado fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque você tem consciência de quem você é diante do que você está vendo, de quem você é diante do que Deus está te propondo, de quem você é diante do que Deus está te mostrando. Aí o que vai acontecer com João? Ele vai desmaiar, Jesus vai botar a mão no ombro dele, pode ler em casa Apocalipse capítulo 1, e vai dizer para ele: João, sou eu. Como quem diz, fica calmo, não temas. E ele fica de pé. E por que ele fica de pé? Porque Deus não continua falando com quem está caído. Quando Deus deu as últimas direções para o início do chamado de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Paulo chegou, cercado pelo resplendor de luz do céu, caiu, mas quando confessou, reconhecendo que estava diante de Jesus, Jesus não disse para ele: fica caído. Terminou a visão com Jesus dizendo para ele: agora levanta-te e entra na rua direita. Levanta-te. O que ele está dizendo? Você pode até entrar na minha presença caído, mas não pode sair caído. Não vai sair caído. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai dizer: levanta. É 1, é 2, é 3, diga! Levanta. Camila, mas eu não estou aguentando, o projeto que Deus colocou no meu coração é muito grande. Levanta. Camila, mas eu não estou aguentando, a unção que Deus me deu é muito diferenciada. Levanta. Camila, mas parece que minha casa não vai aguentar, meu casamento está quase por um fio, e Deus está dizendo: levanta. Daniel caiu por causa do peso da visão. Olha aqui para mim, gente. Uma visão. Se você não gravou nada do que eu falei até agora, grava isso. Grava isso na mente, tá, gente? Não é no celular, não. Uma visão que não envolve o teu físico ainda não foi grande o suficiente. Se envolve teu sonho, mas não envolve teu físico, você ainda não entendeu o tamanho da visão. Você acha que para fazer um evento desse aqui basta ter a visão? Você acha que essas cadeiras, quem botou aqui? Os anjos? E o som, quem trouxe? Os arcanjos? E a iluminação, quem montou? Os querubins? Quem foi que colocou as caixas de som aqui, gente? Diga, pessoas. Quem foi que organizou as cadeiras? Quem foi que cuidou da decoração? Quem foi que trouxe os instrumentos? Você acha que eu estou pregando com facilidade? Que por estar ungida para pregar, eu não estou sentindo falta de ar? Não estou sentindo cansaço? Eu estou sentindo tudo, porque eu sou uma... Bora, eu não sou bicho não, eu sou uma pessoa. Aí você diz que tem uma visão de Deus, mas quanto você envolve do teu físico? Quanto você envolve do teu emocional? Eu fico olhando o povo que vê a gente viajar de um lado para o outro e acha que a gente vive de férias. Se eles souberem que tem semana que a gente só dorme 3 horas de sono por noite. Mas não, a galera só vê o resultado. Aí quando você vê tudo que acontece, você diz: eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Tem gente que está olhando para o evento e está dizendo: eu teria feito assim, eu teria feito assado. Então faça alguma coisa aí que eu quero ver. Faça alguma coisa aí que eu quero ver. Quanto você envolve do teu físico no que você diz que você acredita? Não é porque é espiritual que não é real, gente. A gente tem mania de achar que se é de Deus, tudo vai acontecer naturalmente e a gente não tem que fazer nada. Se é de Deus, eu não tenho que botar cadeira nenhuma. Se é de Deus, o povo vai vir e vai entrar do jeito que quiser. Isso aqui é coisa de gente, não é coisa de boi, não é coisa de gado, não, meu filho. Chamado, ministério, igreja, unção, pastoreio. E agora eu vou até sair do espiritual. Teu sonho, teu projeto, tua empresa, teus negócios, teu ateliê, tua casa, teu casamento, a educação dos teus filhos pode ser divino, pode estar debaixo de promessa, mas se não envolver esforço, você ainda não entendeu o peso da visão. Daniel, quando viu que a visão era grande, seu corpo não aguentou. O texto diz que ele caiu com a cara no chão. Caiu com a cara no chão. Deve ter se machucado. Deve ter se machucado. Aí olha o que o texto diz e eu encerro aqui. Você leu comigo. O anjo
apareceu diante de Daniel e disse assim para ele: certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Daniel 10:10. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Vou repetir a terceira vez. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. O texto diz: certa mão me levantou? O texto diz: certa mão me levantou? O que eu li aqui? Certa mão fez o quê? Com que eu me levantasse. Então vou perguntar de novo. O anjo levantou Daniel? O anjo levantou Daniel, gente? Diga para mim, Deus mandou o anjo lá para Daniel, sim ou não? Porque viu que ele estava caído, sim ou não? Viu que ele estava sem força, sim ou não? Viu que ele estava no chão, sim ou não? Viu que ele deu de cara no chão, sim ou não? O anjo teria força para levantar Daniel? Gente, é um anjo. A Bíblia diz que um deles só matou 800 quando só passou no meio do arraial. Então vou perguntar de novo. Um anjo enviado por Deus tem o poder de levantar um homem? Pelo amor de Deus, gente. O anjo foi e rolou a pedra onde estava Jesus. Um anjo tem poder enviado por Deus para levantar um homem do chão, sim ou não? Até a gente que não é anjo levanta alguém do chão. Só que olha o que o texto diz. O Senhor enviou o seu anjo. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. O que isso significa? Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Olha o que o anjo está fazendo com Daniel. Vamos fazer que essa mesinha aqui é Daniel. Vamos fazer que Daniel está no chão. Eita, Daniel, caiu de cara no chão. Está ele estirado. Por quê? Por causa do peso da visão. Tem gente aqui que diz: quando eu receber uma visão eu vou ficar maravilhoso. Quando tu receber uma visão, se ela for grande, tu vai ficar aí com uma perna batendo na outra. Por que a gente cantou aqui? O último hino que a gente cantou aqui, hoje na hora da adoração, foi a menção que o povo de Israel fez quando se consagrou e Deus foi encontrar com eles no Sinai. Só que quando eles viram os trovões e os relâmpagos, o que eles disseram? Moisés, nós não vamos não, vai tu. Sentiram medo. Uma visão que não te dá medo é porque ainda não é grande o suficiente. Agora a pergunta é: quer ficar sem medo? Ou quer desafiar o medo para viver algo grande, poderoso e extraordinário? Quando Daniel está no chão por causa do peso da revelação, o anjo vem. Se ele toca, você pensa: poxa, já que tocou, levanta. Mas não, ele vem, toca e não levanta. O que ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó. Daniel, acordando Daniel. Ô Daniel, Daniel, levanta. Ele tem a mão para sacudir, mas não dá a mão para... Porque Deus nunca vai te dar algo que você não consiga dar conta. Sabe o que o anjo está dizendo para Daniel quando diz para ele: levanta? Está dizendo: Daniel, você caiu por causa da força do impacto, mas agora levanta. Por quê? Porque a visão não é dos outros. O que aconteceu com os outros que estavam com ele? Eles viram a visão? Daniel falou que viu a visão como? Quem lembra? Sozinho. Então essa visão, ela é de quem? A sua visão é de quem? A sua visão é de quem? Está esperando mãozinha para te colocar de pé, por quê então? Está esperando o patrocínio de todo mundo para começar a fazer o que Deus te mandou, por quê então? Está esperando todo mundo ir na tua casa fazer campanha de libertação, para quê então? Começa a marchar naquela casa. Começa a orar naqueles quartos. Começa a ungir a porta dessa casa. Quando as irmãs do ciclo de oração puderem vir aqui, tudo vai ser diferente, tá? Então se elas puderem só ir mês que vem, até mês que vem tu vai dormir e acordar com os demônios. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: levanta. Levanta porque a visão é tua. Levanta porque a visão é tua. Levanta porque você dá conta de sustentar tudo aquilo que Deus te entrega. Oh meu Deus. O baterista também está vindo? O baterista também está vindo? Glória a Deus. Levanta. Agora você vê, às vezes a gente está assim, esperando Deus mandar a mão forte que vai fazer realizar tudo que Ele mostrou para a gente. Deus, manda aí quem vai salvar meu filho. E Deus só olhando para você. Deus, manda aí quem vai orar pela minha casa. E Deus só olhando para você. Deus dizendo: a visão que eu te dei não foi para o teu pastor, não, foi para você. Quando o meu pastor vir aqui ungir os cômodos, teu pastor não está tendo pesadelo de noite não, quem está tendo é você. O anjo estava ali e tocou.
mas não levantou Daniel. Mas disse assim para ele: te atenta para as minhas palavras. Então preste atenção. Você não precisa de mão para te botar de pé o tempo todo. Deus está te dizendo: basta ouvir a minha voz, a minha palavra. Eu fecho aqui, Ezequiel 37, uma visão do vale de ossos secos. É uma visão grandiosa, ver um exército inteiro se levantando, mas é difícil. Porque o texto diz que quando ele chegou ali só tinha caveira, crânio para tudo que é lado. O vale estava cheio de ossos e os ossos estavam sequíssimos. Agora olha como é que começa a visão. E ele me tomou pela mão e me levou para o meio de um que estava cheio de ossos. Quando você diz assim, ele me tomou, me deu a visão. Deus está comigo, me deu a visão. Aqui ó, e me tomou, pegou na minha mão, hein? Vai me levar. E me levou, e tu vê, rapaz, Deus é muito bom. Ele me deu a visão, ele me tomou pela mão e ele me Só que a visão continua, mas Deus não continua na visão, porque ele diz assim, Ezequiel diz assim, e me deixou. E me deixou no meio de um vale. Cadê a mão? Me mostra a mão de novo depois do verso 5. Me mostra a mão. A mão que levou ele lá. Me mostra onde está essa mão lá. Ele viu a mão tocar. Ele viu a mão tomar. Ele viu a mão levar. E ele foi vendo a mão saindo. Porque ele diz assim, e me deixou lá. E no início da visão é assim. Deus dá a visão e ele diz, eu sou contigo. Mas tem dia que você diz, cadê a mão que me trouxe até aqui? Você diz, cadê a mão que me ungiu para estar aqui? Mas olha isso aqui. Não tem mão e não tem problema. Sabe por quê? Porque a mão foi, mas a voz continuou. Aí ele disse assim, e ouvi uma voz que me dizia. O que Deus está dizendo? Meu braço foi, porque não é necessário ficar. Porque enquanto você estiver ouvindo a minha voz, enquanto você estiver debaixo da minha palavra, você terá o que precisa para ficar de pé e para dar continuidade àquilo que eu te mostrei. Deus trabalha como um treinador. Por isso, Maria vê Jesus ressurreto no jardim próximo à tumba, mas não reconhece. Mas quando ele chama seu nome dizendo Maria, o texto diz que ela já vira dizendo Rabone. Ela já tinha conversado com ele e não tinha visto que era Cristo. Quando ele chamou o nome dela, ela disse, é meu mestre. Que é isso? Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem o som da minha. Você diz, Deus, eu quero ver anjo. E Deus está dizendo, tu tinha que ouvir minha voz. Você diz, Deus, eu quero que o Senhor venha aqui e resolva tudo. Deus está dizendo, não, porque eu já te dei a visão de como é que tudo vai se resolver. Então trata de aguçar teu ouvido e ouvir a minha voz. Ezequiel ficou lá e não tinha mais mão, mas continuou ouvindo. O anjo ficou lá e tinha braço, mas não colocou Daniel de pé, mas falava com ele. Deus falava com ele. Agora diga para mim, isso foi o suficiente ou não foi? Foi ou não foi, gente? Olha o que o texto diz, que ele fica de gatinho. Eu não vou ficar de 4 porque não convém a uma moça, mas ele fica de gatinho no chão. E ele começa a tremer. O texto diz que ele está tremendo, que a mão está tremendo. E o anjo está aqui do lado e não levanta. O anjo só diz para ele, levanta, levanta, levanta. Aí ele vai motivando ele. Aí ele vai, levantando. Aí o texto diz que ele bota a mão aqui, e ele começa a levantar. Só que mesmo depois de estar de pé, você leu comigo. O texto diz que ele estava como? Quem lembra? Ele estava como? Mas estava de... Deus está dizendo, fica de pé. Porque o que eu tenho contigo não é para você ficar pasmado. Ele disse a Josué, não pasme, não te espante. Esforça-te, 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 esforça-te. Tem bom ânimo, tem bom ânimo.
Aquele que fala em línguas só edifica a si mesmo. Só eu sei o quanto eu preciso ser edificada. Você está aí? É batizado no Espírito Santo com fogo? Tem o falar em línguas como evidência do batismo? E está falando português porque quer. Quer ficar de pé? Comece a edificar a alma, comece a edificar a si mesmo. E comece a olhar para a visão. E ao invés de dizer não posso, não tenho força, comece a ser revestido de poder. Revestido de poder. Revestido de poder. Revestido de poder. Há uma unção de Deus descendo aqui para revestimento de poder. Seja batizado, seja renovado, seja renovada para aguentar a visão que Deus te deu, o chamado que Deus te entregou. No cartaz do evento, estava dizendo que eu pregaria. Tinham outras pessoas, mas que eu traria uma palavra. Então assim, Deus deu uma direção, deu a visão. Essa visão aí já tem uns 3 anos, não é, Fê? Aí eu chego aqui hoje, e porque eu não estou me sentindo muito bem, não venho? Não. Uma coisa é eu estar no hospital, ou estar acamada em casa. Outra coisa é Deus dar a visão, eu pegar o avião, eu andar mais 160 quilômetros de carro, eu chegar aqui depois de uma noite e um dia anterior não ter dormido, e dizer assim: ai, eu não estou bem não, tá? É ruim, hein? Parece que eu vejo Deus chegando lá no quarto onde eu estava e dizendo: vambora, levanta, se arruma. Aguenta a visão, aguenta a unção, aguenta o chamado. Oh, se Deus disse que você iria dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não importa quem está prostituindo, quem está traficando, quem está desviado, quem está enfermo, segura a palavra, caminha no meio desse vale, profetiza, libera a palavra, aguenta de pé e suporta aquilo que Deus te entregou. No caso de Ezequiel, levantou-se um poderoso, vamos lá, minha gente, levantou-se um poderoso e numeroso exército, porque ele profetizava. No caso de Daniel levantou com o joelho batendo um no outro, mas ficou de pé, e Deus deu a ele a revelação das 70 semanas de Daniel. Daniel ficou tão mais forte do que era lá atrás. Veja isso aqui, eu prometo que eu vou encerrar agora. Daniel ficou tão mais forte do que ele estava lá atrás, que ele já não desmaiava mais tanto. Aí teve um dia que depois de receber a revelação completa, ele disse assim: Senhor, manda o restante aí. Porque quando Deus não mostra, você pede para ver. Quando Deus mostra, você diz que não quer ver mais. Mas depois que você aguenta a visão, você diz: agora eu quero mais. Aí Daniel chegou nessa fase. Está lá no último versículo do seu livro. Quando ele chegou nessa fase, ele já tem as visões todas escritas, catalogadas. Ele escreve tudo que Deus te mostra, escreve a palavra de Deus. Aí ele já tem tudo arrumado. Quando ele está bem, que ele já está pronto, aí ele diz assim: Senhor, agora fala para mim que dia que é que essas coisas vão acontecer. Aí o Senhor diz para ele: Daniel, já está querendo saber demais. Porque depois que a gente está pronto, a gente não tem medo de mais nada. Daniel, isso não te convém saber. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e terá descanso nos seus dias. Sabe o que Deus está dizendo? Daniel, abraçar a minha visão não vai colocar você em maus lençóis, não. Você vai terminar melhor do que você começou. Você vai terminar melhor do que você começou. Tem alguém aqui para profetizar isso para alguém? Olhe para alguém e diga: você vai terminar melhor do que começou. Ei, a conturbação do processo, o tremor do processo não vão tirar de você um futuro feliz. Deus me manda dizer: o teu último estágio será melhor do que o primeiro.
vai até o fim.